o caso da inflação, né, esses 10,06 aumentos, significa aumento dos preços, né, e ele impacta diretamente a todo mundo, a todos nós, mas principalmente aos trabalhadores assalariados, porque o custo de vida fica muito mais caro. Então, fica muito caro se locomover pela cidade, se alimentar, comprar roupas e sapatos, né? Sobreviver está ficando cada vez mais caro. Então, esses 10,06, eles fazem referência ao que aconteceu no ano passado. Explicam o aumento do preço durante o ano de 2021 inteiro. Mas eles também sinalizam que para esse ano de 2022, os preços tendem a continuar aumentando. Porque o que foi que aconteceu? Esses 10,06 são principalmente aumento no preço dos transportes, na habitação, principalmente gás de cozinha e alimentação, que são 3 itens que são essenciais para qualquer família. Então, os preços dos transportes, passagem de ônibus, passagem aérea e o gás de cozinha, eles são preços que majoritariamente são controlados pelo Estado, que podem ser controlados, né? Os combustíveis principalmente, que tem uma regra de preço que foi mudada. Então, como essa regra não vai mudar e há uma demanda internacional muito grande por combustível fóssil, então tende-se a aumentar o preço e esse preço vai permanecer maior durante todo esse ano, muito provavelmente. Então, para o ano de 2022, a tendência é que os preços continuem altos. Professora, além da pandemia, quais os outros motivos na alta da inflação no nosso país? A gente tem uma demanda, a gente tem algumas explicações, né? Há um movimento no mundo de aumento dos preços, mas nada comparado com o que está acontecendo aqui, né? Então, a pandemia, ela causou houve a paralisação da produção no mundo de vários setores, então houve um desabastecimento, além da demanda maior por alguns determinados produtos, como, né, vacinas, EPIs de saúde e tudo mais. Então, a inflação no mundo, ela é explicada por isso. No nosso caso, a gente tem o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Porque a gente tem uma crise política, né? A gente tem uma crise econômica e uma crise sanitária que não se resolve. Então, apesar por exemplo, o presidente da República, ele diz que a culpa é do isolamento social, coisa que não é verdade. Porque, primeiro, que o Brasil nunca fez isolamento social. Segundo, porque os países que fizeram de verdade, eles não tiveram uma inflação tão acentuada quanto a que nós estamos tendo. E eles se recuperaram economicamente assim que puderam relaxar as medidas de isolamento. O que a gente tem no nosso caso é que a gente tem os principais produtos, eles estão voltados para o mercado internacional. Eles são taxados em dólar. Então, o mundo está demandando um determinado tipo de moeda, que é o dólar estadunidense. A nossa moeda está se desvalorizando e isso faz com que algumas matérias-primas fiquem mais caras, inclusive os combustíveis, gasolina, meio gás de cozinha, e junto com essas declarações erráticas do presidente da República, a gente nunca sai dessa pandemia, a gente tem medidas desencontradas do Ministério da Saúde, a inflação tende a aumentar, porque a economia, ela é política. Então, se a gente tem um descompasso no cenário político, inevitavelmente vai afetar a questão dos preços também. Estamos num ano eleitoral, né? Já falando de política, esses impactos da política podem influenciar agora nesse cenário econômico de 2022? Irão sim, com certeza, porque a gente tem os candidatos, eles, né, vão colocar suas propostas na mesa e o sistema econômico ele vai reagir de uma forma ou de outra. Por quê? Porque depende dos interesses políticos e econômicos que serão atendidos. Não é? Então, se algum candidato finalizar sobre algum ponto que o mercado, nessa figura personificada do mercado, haja contrário, entenda como contrário, a gente vai ter alguma deterioração de algumas variáveis. Mas isso não é importante, entende? Por quê? É um movimento político, majoritariamente, que não é necessariamente econômico, mas na frente isso se assenta. O que é importante é que uma inflação tão alta como a gente está tendo agora, ela vai impactar na vida das pessoas, principalmente do trabalhador na escola. Então, se o Estado, que é o responsável
não fizer algo, por exemplo, para mudar o preço dos combustíveis, para tentar reduzir o preço do gás, não é? A gente vai ter preços cada vez mais elevados e as famílias vão continuar passando necessidade, como a gente está vendo um cenário de fome, um cenário de desemprego, que não se reverte porque o Estado é quem tem a obrigação de fazer as políticas econômicas para poder trazer os preços para condições mais acessíveis. Uma reforma administrativa e tributária poderia ajudar nessa situação? Depende muito. A reforma administrativa que o governo Bolsonaro está propondo, não ajuda em absolutamente nada, porque o problema não é o gasto. O governo brasileiro gasta muito, só que ele gasta mal. Não é o problema o dinheiro, entende? E a reforma administrativa que ele propõe é uma reforma que piora, privilegia grupos políticos, aumentam, por exemplo, a chance de você fazer do Estado um cabide de emprego, ele diminui a transparência no acesso aos cargos públicos, diminui a transparência das ações do Estado, então não resolvem absolutamente nada. Achar que as reformas, veja, foi feita uma reforma da Previdência, dito que melhoraria. Não melhorou em absolutamente nada. Muito pelo contrário, as pessoas não há um fortalecimento da Previdência Pública, as pessoas vão precisar dela, quer queira, quer não, não pagam hoje, mas no futuro próximo podem vir a demandar a Previdência e ela não vai ter dinheiro porque está sendo desmontada. A reforma da trabalhista foi vendida com o mote de que geraria emprego. Mentira pura, não gerou. Não é muito pelo contrário, a gente está vendo um grau de informalidade extremamente elevado na sociedade, muito antes da pandemia se instaurar. E a reforma administrativa é mais uma balela. Por quê? Porque a reforma administrativa no âmbito federal, a administração pública federal, é um dos poucos espaços em que você tem trabalho decente, não está precarizado, onde as pessoas conseguem acessar os cargos públicos sem o conchavo político. Então, a reforma que foi proposta pelo governo Bolsonaro é uma reforma que privilegia o troca-troca, o cabide de emprego na administração pública federal. Então, não resolve. O que resolveria o problema seria o Estado, primeira coisa, mudar a regra de formação dos preços dos combustíveis, porque a sociedade tem que ficar muito clara que existe uma regra para a formação desses preços. E foi mudado no governo Temer, por isso que a gente tem uma aceleração do preço da gasolina e do gás de cozinha, porque ele está atrelado ao dólar, ao movimento do dólar. Então, se o dólar fica cada vez mais caro para nós comprarmos, consequentemente, o combustível também ficará. E, consequentemente, o gás de cozinha. Muitas pessoas falam, mas eu não vou viajar para o exterior, não preciso de dólar. Mas a gente come dólar. O pão, que tem o trigo, que é importado, o transporte público de gasolina, que é atrelada ao dólar, a carne de cozinha. Por que a carne está cara? A gente é um grande produtor de carne, mas a gente está pegando essa carne e exportando. Então, há uma escolha política no desabastecimento do mercado interno para poder pegar essa carne e vender no mercado exterior e ganhar mais. Então, o Estado ele precisa rever essas coisas e escolher governar para a população brasileira, para que esse cenário de pobreza que nós estamos inseridos mude.